Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Padre José Raimundo da paróquia Nossa Senhora da Esperança do Estiepe, em Salvador. Hoje é terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum, dia 18 de agosto de 2020. E o Evangelho de hoje é Mateus 19, 23 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o jovem, no texto do Evangelho de ontem, após ouvir a proposta de Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Depois de ouvir esta proposta, o jovem ontem partiu cheio de tristeza, porque era muito rico. Seu desejo de obter a vida eterna não foi suficientemente forte, a ponto de fazê-lo superar o apego aos bens materiais. E não só ele se retirou triste, mas também deixou o mestre cheio de tristeza. Tanto que, a seguir, Jesus começou a comentar em voz alta sobre o perigo das riquezas. No texto do Evangelho de hoje, Jesus afirma claramente: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não há, pois, nenhum acordo entre as riquezas e o reino. O apego ao dinheiro, qualquer que seja a sua quantia, inevitavelmente nos afasta de Deus e do seu reino. Contudo, sabemos muito bem que a riqueza não é meramente uma questão de quantidade monetária, mas uma atitude do coração. O desejo de riquezas pode destruir também a vida de um pobre, bastando que ele se escravize àquilo que não possui agora, mas que almeja possuir
de todo o coração. E isso empenhará toda a sua vida, tirando-lhe a liberdade de opção. Sua fixação nas riquezas será tão grande que ele jamais encontrará tempo para Deus, e menos ainda para os irmãos. Na segunda parte do Evangelho, Pedro, de forma tanto quanto interesseira, questiona Jesus sobre a garantia que terá quem deixou tudo para segui-lo. Jesus então confirma que esses receberão 100 vezes mais e terão como herança a vida eterna. Se nós seguirmos de fato o Mestre, receberemos 100 vezes mais e teremos a vida, porque Ele mesmo quem nos diz isso, Ele empenhou a sua palavra. Entretanto, irmãos, é necessário verdadeiramente seguir o Mestre. No Evangelho, nós ouvimos bem, Jesus fala das riquezas. Mas pode ser que tenha alguém que tenha muita riqueza e seja completamente desapegado. O papel fundamental aqui é o apego, é a maneira como a gente se escraviza, é não deixar margem para a liberdade pessoal, para Deus. Por isso que dificilmente um rico se salva, porque ele inevitavelmente estará apegado àquilo que tem. Mas se por acaso tiver um rico que for completamente desapegado da riqueza, que use a riqueza para o bem dos irmãos que sofrem, esse naturalmente que sai dessa regra rígida do Senhor Jesus. Tivemos de fato tantos exemplos de reis e de rainhas que se tornaram santos da igreja. Naturalmente que eram completamente desapegados daquilo que tinham. Porque aqui é o apego, é estar o tempo todo, é a usura daquilo que tem, que faz a pessoa se tornar um escravo da riqueza, um escravo do dinheiro. Queremos recordar todos. Hoje é terça-feira, amanhã, quarta, teremos o curso de aprofundamento da fé, das 20 às 21 horas. Nós tínhamos interrompido por causa da novena, do dia de novena, que caía bem na quarta-feira, da semana que passou, mas amanhã estaremos firmes, continuando o nosso curso, vendo as várias partes da missa. É um curso que pode dar bastante conteúdo para cada um de nós. Depois vocês vão saber exatamente cada parte da missa, de onde se originou, por que se desenvolveu assim e por que hoje nós celebramos do jeito que celebramos. Além das partes da missa, ainda temos que ver outros elementos próprios que se usam na missa, que não são exatamente as partes, como, por exemplo, a questão do incenso, a questão da arrumação do ambiente e tantos outros elementos que concorrem para a celebração da Eucaristia. Os irmãos que desejarem podem adquirir o livro correspondente nas edições paulinas, que elas estará à venda também lá. Queremos lembrar também aos irmãos que nós temos o Instagram da paróquia e cada dia de manhã a gente coloca o texto da homilia e colocamos sempre uma estampa ou uma figura correspondente ao Evangelho do dia. Queiram, por favor, se inscrever no Instagram da paróquia. O título, portanto, da página é Par NS Esperança. Portanto, de paróquia Nossa Senhora da Esperança. Então,
P-A-R-N-S Esperanca. Esperança sem o C cedilha. Par é a primeira parte da palavra paróquia, N é nossa, S senhora e depois Esperanca sem o C cedilha. Esperamos que os irmãos cheguem lá e se inscrevam. Não tem muitos inscritos, não sei porquê. Seria tão bom, porque a gente sempre coloca figuras ou certos temas que são interessantes para o aprofundamento de todos. Não se esqueçam, endereço PARNS Esperanca. Bom dia para todos. Nós vamos dar agora a bênção para que o dia de vocês seja cheio das graças de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Amém. Queremos também avisar os irmãos ainda duas coisas. Primeira coisa, a partir de setembro, portanto, a partir do primeiro domingo de setembro, que será no dia 6 de setembro, nós teremos a missa também na Igreja da Imaculada Conceição. Portanto, em setembro, dia 6 de setembro, o primeiro domingo. E todos os domingos teremos a missa na Igreja da Imaculada Conceição, às 7 horas da manhã, como de costume. Porém, não teremos a missa das terças-feiras. A missa das terças-feiras só muito mais tarde que teremos. Então, todo domingo, 7 horas da manhã na Imaculada Conceição, 8h30 da manhã na Matriz, como estamos já celebrando. E o número de pessoas são sempre 50 e vocês devem telefonar antes para a secretaria, que nesse mês de agosto funciona segundas, quartas e sextas. Terças, quintas e sábados estará fechado. Então, recordo a missa na Imaculada Conceição, começando no dia 6 de setembro, às 7 da manhã. E às 8h30, como sempre, na Matriz. Outra coisa, quero recordar a vocês que no dia de hoje, terça-feira, não teremos missa na Matriz, porque ninguém se inscreveu. Então, no dia que ninguém se inscreve, também a gente não abre a matriz, porque aí gasta luz, gasta álcool, gasta o material que coloca no tapete e gasta tanta coisa que se não vai ninguém. Então, hoje, como não houve nenhuma inscrição, igual a semana passada, então não teremos a missa na matriz das 18 horas. Depois, para quarta-feira, vocês podem se inscrever durante o dia de quarta-feira, que a secretaria estará aberta no horário comercial. Mas na terça-feira à tarde não teremos a missa da Matriz. Bom dia para todos os irmãos, permaneçam com a graça de Deus. Vamos formando a nossa paróquia do jeito que Deus quer, uma paróquia animada, cheia de Deus, cheia de caridade de uns para com os outros. É assim que